Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao quinto dia dos nossos 9 que nós vamos ter para falar sobre a Sagrada Eucaristia. Na thumb do último vídeo, do vídeo 4, eu coloquei uma imagem que para mim é uma imagem que ilustra muito isso que eu estou tentando dizer para vocês até aqui, né? Tudo o que acontece durante a missa. Então, se você olhar na imagem, vou colocar ela aqui na tela para você ver. Você pode ver Jesus levantando o pão junto com o ministro, né, o padre, junto com o sacerdote, os dois levantando, os apóstolos na Santa Ceia. Então, a Santa Ceia está acontecendo durante a missa, né, a missa que você está, a Assembleia, toda a igreja militante e também a igreja triunfante, a cruz, Maria, João, né, que estavam ao lado da cruz, a ressurreição, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, tirando a equação do espaço-tempo, você consegue essas coisas simultâneas, tá? Então, isso é para tentar deixar um pouco mais claro para você as coisas que acontecem durante a missa. Hoje nós vamos falar sobre o belíssimo esposo, sobre o Jesus acolhendo a gente. Né? Eu trouxe um texto que é uma música da comunidade Shalom. A música chama O Teu Mistério. O Teu Mistério está falando, obviamente, da Eucaristia. E eu acho que traz algumas coisas importantes para a gente ver qual que é o convite que Jesus faz para nós, né? E depois a gente vai acabar com uma reflexão sobre lava-pés, tá? Diz o texto, tá? Vou colocar aqui na descrição, tá? A letra da música para você poder acompanhar. Tu vens a mim depositar uma semente de ti, né? Então, Jesus deposita uma semente dele em nós, uma semente que brota, né? Então, tua vida brota, és tu que vives em mim, né? Então, a Eucaristia ela entra no nosso corpo e faz com que nós sejamos um só com Deus. Né? Uma comunhão. Então a vida dele brota em nós, a ponto de chegar a um determinado tempo e ser como São Paulo, que dizia, já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? E a Eucaristia é essencial para que isso aconteça. Tua vida brota, és tu que vives em mim, me unes a ti, teu corpo assim, eterno amor presente em mim. Então, teu corpo, né? Então, teu corpo, meu corpo, né? Já se confunde pela comunhão que tá se tornando. Vou contemplar o teu mistério, a tua vida viver. Né? Então, ele vive a vida dele em mim, eu vivo a vida nele, né? Então nos confundimos um ao outro. A tua vida viver, tal qual esposo, acolher-te em meu ser. E esse é o princípio do casamento, que é a união plena, né? A comunhão plena de vida. E Jesus já falava isso, e tem algumas parábolas sobre noiva esperando o esposo. Né? E é isso, né? Ele estava já prenunciando a comunhão, né? essa Eucaristia, tá? Então, tal qual o esposo acolher-te meu ser, em ti me perder, me encerro em ti, assim como te encerras em mim. Isso é o casamento perfeito, né? A gente já não sabe mais aonde que termina um e começa outro. Teoricamente, né? Essa é o casamento deveria ser todos assim, e esse caso, você e Jesus, né, pela comunhão, seria o casamento perfeito. Tá? E ele te completa. Às vezes a gente não entende por que nós não achamos alegria em outras coisas. Né? Às vezes a gente acha que vai achar alegria em outra pessoa, em outro lugar, em outra coisa, em bens materiais, em viagens, em realizações, eventos, mas a alegria não está lá. Você só vai ser pleno, só vai ser completo
quando você estiver unido a Cristo. Unido a Cristo onde? Na Sagrada Eucaristia. Tem o resto da música para você poder acompanhar, mas usando ainda essa alegoria do esposo, quando na Quinta-feira Santa, então nós tivemos Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, né? Jesus faz a última ceia, aí logo após ele é preso, morto na sexta, na noite de sábado para domingo ele ressuscita. Na cerimônia da última ceia, ele faz o lava-pés, tá? Isso está previsto nos evangelhos. Ele pega e lava os pés dos discípulos. E normalmente, a reflexão que a gente ouve sobre esse trecho é sobre a humildade. Tá? Então, eu vou servir vocês, né? Então, que vocês sigam o meu exemplo, né? Isso está previsto no evangelho. Mas uma coisa que dificilmente a gente reflete é que na época, quem que lavava os pés? Quem lavava os pés das pessoas? Só tinham duas pessoas que lavavam, ou a própria esposa, ou o escravo. Né? Os escravos, eles faziam muitas coisas. O escravo dava banho, né? no patrão, muitas vezes auxiliava durante a relação sexual. Né? Então, o escravo ele tinha ali uma intimidade que não se dava a outras pessoas. Né? Então, apenas a esposa e o escravo lavavam os pés. Por quê? Porque na época eles usavam túnicas, né? E as túnicas elas eram como saias, né? E eles não usavam roupas íntimas. Então a pessoa que lavava o pé, ela via as suas genitálias, né? Então era uma coisa muito íntima. Por isso que Pedro reage daquela forma, falando: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não é porque ele não queria que Jesus fosse humilde, é porque fala: não, o Senhor vai ver coisa demais por aqui, Senhor. Né? Então é uma questão de vergonha, não era um ato comum, não era uma coisa que qualquer pessoa podia fazer. Né? Por isso que Pedro reage daquela forma. Então, quando Jesus institui a Eucaristia e faz o lava-pés, ele também está chamando a gente à intimidade, a essa intimidade de esposo, a essa intimidade de não ter amarras, de não ter restrições. Muitas vezes a gente quer ser católico até certo ponto, né? Então fala: olha, Senhor, eu quero te seguir, mas não mexe naquele meu pecado de estimação, não mexe naquele ponto que eu não quero trabalhar. Então, se o Senhor puder só fazer a missa lá no domingo e o resto da minha vida o Senhor me deixa, porque o livre-arbítrio está aí para isso, muitas vezes a gente age assim. E intimidade não é isso. Intimidade é você ser pleno com Ele. Então, por isso a gente vai falar no 7º vídeo, né, sobre os pecados e que pecado pode comungar, qual não pode. A gente vai conversar um pouco sobre os pecados em si. Mas agora nós estamos falando de intimidade. E a intimidade, Jesus é uma piscina que você precisa mergulhar. Não adianta você querer ficar só na superfície, você precisa estar inteiro nele. Tá? Essa intimidade que ele te chama, intimidade de esposo, intimidade de comunhão plena de vida, que é uma coisa que você não tem com seu pai, você não tem com seu filho, você só tem num relacionamento mais próximo, né, que chega dessa relação, é um casamento, uma união marital. Certo? Se quando você hoje, ou se você, a próxima vez que você for à Sagrada Comunhão, tenta pensar nessa união sua com Cristo. Ele inteiramente ligado a você, ele se confundindo com você, você tão presente em Deus, né, fazendo parte do corpo de Cristo, né, você sendo o corpo de Cristo, assim como a outra pessoa também é o corpo de Cristo, e todos nós formamos a igreja, né, o corpo de Cristo, que a gente falou no vídeo passado sobre a comunhão dos santos, mas tenta ter essa intimidade durante a Eucaristia, tenta ouvir ao Senhor, falar com o Senhor e sentir Ele presente em você. Tá certo? Deus abençoe você, grande abraço, até o próximo vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.